Olá, estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Jackson Carvalho. Vamos ver na tela o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a coesão sequencial, certo? Essa aula, na verdade, é a primeira de uma sequência que nós vamos ter, em que nós vamos tratar um pouco sobre a coesão, certo? Então, na aula de hoje, que é a aula de número 27, nós vamos falar sobre a coesão sequencial e na próxima aula nós vamos falar sobre a coesão referencial, beleza? Vamos aí ver na tela uma reflexão que eu trouxe para a gente iniciar a aula, né? Já com a mente um pouco mais aberta, com a mente fresca, né? Então vamos ver na tela aí a reflexão que eu trouxe hoje. Olha só. Hoje eu trouxe uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo, professor, e que ele vai dizer o seguinte, vamos ver aí. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Pessoal, essa frase é muito boa, principalmente para vocês que são estudantes, que têm aquele receio, né, de demonstrar que estão com dúvida, né, que não sabem determinada coisa, determinado assunto, às vezes na escola, dentro da aula, né? Então ele vai falar exatamente isso, o quão é importante a gente demonstrar quando a gente tem dúvida sobre algo, para que a gente possa aprender e não permanecer com essa dúvida, tá certo? Então fica essa reflexão para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Na tela, vamos ver uma seguinte pergunta. Olha só, já que vamos falar sobre coesão sequencial, eu trouxe aí uma reflexão sobre o que é coesão textual, né? Para iniciar já falando sobre coesão, entender o que é coesão, para a gente poder depois falar sobre a coesão sequencial. Alguém saberia me responder o que é coesão, pessoal? Vocês já ouviram esse termo em algum lugar? Em algum livro, em alguma aula? Não? Então vamos ver aqui um exemplo que eu trouxe para a gente poder mais ou menos compreender o sentido da coesão. Olha só, na tela eu coloquei aí uma imagem, que é uma imagem de quê? O que seria isso aí? Vocês reconhecem esse tipo aí de o que nós estamos vendo aí nessa imagem? Bom, nessa imagem nós estamos vendo uma colcha, né? Uma colcha cheia de retalhos. Mas espera aí, professor, o que é que isso tem a ver com coesão? O que é que isso tem a ver com língua portuguesa? Pessoal, veja bem. Vocês sabem que para fazer uma colcha de retalhos dessa, são precisos inúmeros pedacinhos de tecido, não é verdade? E que para que a gente consiga formar essa colcha no final, esses tecidos, esses pedacinhos de tecido, precisam ser costurados um ao outro, certo? Então, sem essa costura, a gente não tem como formar, né, essa colcha aí no final belíssima. Pois bem, o que é que isso tem a ver com a coesão, gente? A coesão é exatamente essa costura que a gente faz dentro de um texto. Como assim uma costura dentro de um texto? Veja, você quando constrói um texto, quando você produz um texto, normalmente você apresenta as suas ideias, não é verdade? Mas a gente sabe que para a gente poder produzir um texto, a gente não pode só jogar as ideias de qualquer jeito. As ideias elas precisam estar ali amarradinhas uma na outra, né? Até para que o texto tenha sentido, para quem for ler o texto possa compreender aquilo que você está querendo dizer. Então, a coesão textual é exatamente isso, gente. Então, como diz aí ao lado da imagem, o texto é como uma colcha de retalhos, pois, assim como os pedaços de tecido, as ideias que o formam devem estar todas costuradas, certo? Então, a coesão vai ser, o que vai amarrar uma ideia à outra, para que a gente possa, no final, ter o texto ali, né, todo amarradinho, realmente fazendo sentido para o leitor, beleza? Vamos lá, passando adiante,
temos também uma definição do dicionário. Vamos ver na tela o que é que o dicionário fala sobre coesão. Olha só, segundo o dicionário, coesão pode ser a união harmônica entre uma coisa e outra, harmonia, a coesão das partes de um estado. Então, preste atenção aí, olha só, tem tudo a ver com o exemplo que eu dei, né? A coesão é exatamente essa união harmônica, gente. Então, não é uma união qualquer, é uma união harmônica, certo? Além disso, a coesão é o uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensível, beleza? Então, resumidamente, vimos aí a definição de coesão, né? Muito a ver com o que eu falei um pouquinho antes e o exemplo que eu dei da coxa de retalhos, né? A coesão é exatamente os aspectos ali que vão ser utilizados dentro de um texto que vão fazer com que as ideias possam estar ali entrelaçadas, né? Elas possam estar ali conectadas uma à outra, certo? Então, resumindo, coesão igual a conexão, beleza? Vamos lá. Passando adiante, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma obra literária, tá certo? Que é um trecho da obra O Cortiço, do escritor Aloísio Azevedo. E eu coloquei aí em destaque nesse trecho algumas palavrinhas, alguns termos que nós vamos analisar juntos, beleza? Então vamos acompanhar aí na tela, olha só. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com que estava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Naquela época se falava muito assim, pessoal, quando você queria se referir a dinheiro, né? Não existia o real ainda. Então se falava assim, 1 conto, 2 contos. Acho que tem gente ainda que fala dessa forma. Você já deve ter visto alguém falar assim. Continuando. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava, resignado, as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Pois bem, primeiramente vamos só fazer uma observação importante. Gente, esse trechinho aí é um trecho de uma obra bem antiga, tá? É uma obra do século XIX. Então, provavelmente tem algumas palavrinhas, algumas expressões aí que vocês talvez não conheçam, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aí para vocês é como esse trecho dessa obra, O Cortiço, foi organizado. Como é que esse trecho foi organizado? Então, se você observar, eu destaquei aí alguns verbos. Olha só, a gente tem enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia. Todos são verbos, não é? Que fazem um papel muito importante para a gente poder compreender mais ou menos a mensagem, a ideia que o texto quer passar. Pois bem, imagine que esse texto não tivesse a presença desses verbos. Será que o texto estaria ali fácil para a gente poder entender, compreender? O que é que vocês acham? Eu acho que não, né? Então, veja como os verbos eles têm uma função importantíssima nesse trecho, né? Sem eles, provavelmente, vocês teriam mais dificuldade para entender o que o texto quer dizer. Vamos ver na próxima tela a explicação para este texto. Olha só.
Então, temos aí, João Romão foi, enriqueceu, economizou, ganhara, retirar-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia. Veja, por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza os fatos do tempo no texto. Então, observe que esses verbos aí, eles expressam ações, não é verdade? Enriquecer, economizar, ganhar e por aí vai. Então, a forma como esses verbos foram organizados dentro do texto garantem que as ideias do texto possam estar entrelaçadas, conectadas uma à outra, para que a gente possa mais ou menos compreender esse andamento da narrativa, esse andamento da história, né? O que aconteceu primeiro e depois, e assim por diante. Então, a forma como esses verbos foram organizados foi essencial para a gente poder compreender essa linha de ações que vão ocorrendo aí nessa história, certo? Então, como ele vai dizendo ainda aí, olha só. E como é feita por marcadores verbais, é estabelecida pelas conjugações no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Eu não vou explicar assim bem detalhadamente essa questão do pretérito perfeito e imperfeito, porque isso aí vocês têm, né, outro momento para falar um pouco mais específico sobre essa parte, né, que são os tempos verbais. Mas o que eu quero destacar é que todos esses verbos, eles foram conjugados no tempo pretérito. E você sabe o que é pretérito? Você já ouviu falar sobre o tempo pretérito? Pretérito é nada mais nada menos que o passado, certo? Então, os verbos foram todos conjugados no passado, dando a entender que as ações foram acontecendo uma após a outra, certo? Pois bem, então o primeiro exemplo aí que eu trouxe é para a gente compreender um pouquinho melhor essa questão da coesão na organização das ideias do texto, para que a gente possa compreender, beleza? Passando adiante, eu trouxe outro trechinho, tá? Na verdade, dois outros trechos, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Olha só, ainda é do mesmo romance, que é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Ele começa dizendo o seguinte, olha só. Não obstante, ao lado dele, a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente acentuando-se. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Pois bem, então, mais uma vez, dois outros trechos da mesma obra, que é a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E nesses dois trechos que eu trouxe, vocês podem notar que eu também destaquei algumas palavrinhas, né? Por exemplo, a gente tem aí o não obstante, temos mas, temos no entanto, afinal, certo? Então temos aí algumas marcações que também ajudam a gente a compreender um pouco melhor as ideias que são apresentadas nesses dois trechos, certo? Entretanto, no caso desses trechos aí, né, nas marcações que eu fiz, não temos verbos aí destacados. Eu não quis destacar os verbos, eu quis destacar outro tipo de classe de palavras, que é a classe das conjunções, certo? O que são conjunções, professor? Conjunções são essas palavras que nós utilizamos para conectar ideias, certo? Conectar frases entre si, beleza?
Então, sem conexões como essa, sem os conectivos, ou melhor dizendo, as conjunções, ficaria complicado para a gente poder entender bem o sentido, né? Entender bem a questão de como as ideias elas estão organizadas, certo? Vamos lá, passando adiante, vamos ver uma pequena análise desses dois trechos que eu trouxe para vocês. Nos trechos anteriores, também extraídos da obra O Cortiço, notamos a presença de diversos conectivos que permitem a sequência de ideias no texto. Essa ligação ocorre por meio do uso de conjunções, como eu já falei, de advérbios e pronomes. Os termos não obstante, mas e no entanto estabelece uma relação de oposição, gente. Então, normalmente, quando a gente utiliza o não obstante ou mas, né, que é o mais utilizado, que a gente usa mais no dia a dia, não é? Quando a gente utiliza essas palavrinhas aí, nós utilizamos normalmente para dar uma ideia de oposição, de ideias, contrariedade. Como, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu dizer assim para vocês: eu dormi cedo, mas acordei tarde. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, eu dormi cedo, beleza. Então você imagina o quê? Se eu dormir cedo, provavelmente eu quero acordar cedo. Só que aí, quando eu falo em seguida, eu digo o quê? O contrário, o oposto. Eu dormi cedo, mas acordei tarde. E aí, para poder ligar essas duas ideias que são contrárias, são opostas, eu utilizei o quê? Eu utilizei a conjunção mas. Então, a conjunção é um elemento importantíssimo de coesão, certo? A conjunção a gente também utiliza para conectar as ideias, para, inclusive, passar uma ideia, uma relação de sentido, né? Que nesse caso aí do exemplo que eu acabei de dar para vocês, é uma relação de oposição, sentido de oposição, certo? Temos também outros tipos de conjunções. Então, vamos ver outro exemplo que é a conjunção e. A conjunção e, pessoal, normalmente é utilizada para poder dar uma relação de sentido ali de adição. Como assim adição, professor? É aula de matemática agora? Não, não tem a ver com matemática, tá? Mas veja, quando eu falo adição, vocês aprenderem matemática que a adição é soma, não é? E aí, quando a gente diz que a conjunção ela passa uma ideia de adição, quer dizer que a conjunção ela é usada como ferramenta, como mecanismo de soma de ideias. Então, é como se eu dissesse uma ideia e adicionasse outra ideia. Exemplo, se eu disser assim, fui à festa, comi e bebi bastante. Veja, comi e bebi bastante. Eu estou trazendo aí duas ações que eu realizei nessa festa. A primeira, que eu comi, a segunda, que eu bebi. Então, quando eu falo comi e bebi, eu estou somando uma ação a outra, certo? Eu estou somando uma ação a outra. Por isso esse i que foi usado aí para ligar esses dois verbos, verbo comer e o verbo beber, é uma conjunção aditiva, uma conjunção que passa uma relação de sentido aí que é de adição, certo? Então, como ele vai dizer aí, ainda na parte final desse material, desse slide, olha só. Já o i estabelece uma relação de adição, uma vez que acrescenta algo ao texto. Por fim, o termo afinal indica uma relação de temporalidade. O que é relação de temporalidade? Relação de tempo, ela indica uma ideia de tempo, certo? Onde possui o objetivo de situar o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias, certo? Então, resumidamente, as conjunções, elas podem trazer diferentes relações de sentido. Eu mostrei para vocês aí uma relação que é a relação de oposição, certo? Que é o exemplo do mas, do não obstante, do no entanto. Vou dar outros exemplos. Tem um entretanto, não é? Contudo, é outro exemplo também, tá? Falei também
da relação de sentido de adição, que dá uma ideia de soma, não é? E tem também a relação de temporalidade, mas temos outros tipos de relações de sentido. Tem relação de causa, tem relação de comparação, tem relação de finalidade e assim vai. Então a gente vai estudando com calma tudo isso aí, para que vocês possam entender com calma tudo isso, ok? Bom, eu trouxe aqui para vocês, no slide seguinte, vamos ver aí na tela, olha só, algumas conjunções, né, ou alguns outros conectivos, porque para a gente poder nomear conectivos, na verdade, conjunção é um tipo de conectivo, mas existem outros, né? Os advérbios, eles podem, por exemplo, funcionar como conectivos, não é? As preposições também. Então, vamos ver aí na tela alguns conectivos que servem para dar ao texto uma relação de sentido, que pode ser, como vocês estão vendo aí, uma relação de introdução. Então, vamos imaginar que você vai introduzir uma ideia no texto. Então, você pode utilizar o inicialmente, o primeiramente, desde já, certo? Normalmente, quando a gente vai introduzir uma fala, introduzir uma ideia, nós utilizamos alguns desses conectivos. Quando a gente quer dar uma continuação, né? Uma continuidade ao que a gente vai falar. Então a gente tem aí o além disso, não é? Do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que. Então são alguns exemplos aí de conectivos que servem para dar uma continuação. Para a gente poder concluir um pensamento, concluir uma ideia, então a gente pode utilizar o enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, é muito usado, afinal, então normalmente a gente usa para encerrar uma ideia. E para dar uma ideia de tempo, nós temos o logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente, são alguns exemplos aí de conectivos que a gente usa para dar uma ideia de temporalidade. Vamos ver aqui mais alguns, olha só. Temos aqui o exemplo de causa, né? Os conectivos que expressam a ideia de causa. Então temos o inicialmente, do mesmo modo, né? Temos primeiramente, antes de tudo, desde já e assim por diante. Na relação de exemplo, para a gente dar uma ideia de exemplo, né, temos o então, o por exemplo, né, que a gente usa muito, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, dizendo, falando, para a gente poder dar uma ideia de semelhança. Então a gente tem aí o igualmente, o segundo, conforme, assim também e por aí vai. Beleza? São alguns exemplos que eu trouxe aqui para a gente poder mais ou menos ter uma noção, tá, pessoal? Passando adiante, para a gente finalizar, eu trouxe uma pequena questão aí para a gente falar rapidinho, responder, que eu sei que vocês vão acertar na lata. Então, olha só. Na frase, quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralianas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. A conjunção destacada, vocês estão vendo aí na tela, a conjunção quando, pode ser substituída sem alteração de sentido por. Então, qual seria o conectivo que eu poderia utilizar neste exemplo aí para substituir a conjunção quando, agora mantendo a relação de sentido que ela traz? Então, primeiramente, vamos perceber aí qual é a relação de sentido que a conjunção quando traz para a gente. A conjunção quando, normalmente utilizamos para passar uma ideia de tempo, né, gente? De temporalidade. Quando eu digo assim, por exemplo, eu almocei quando minha mãe chegou. Então, veja, eu almocei, ok, estou expressando uma ação. Em que momento, em que tempo isso aconteceu? Quando minha mãe chegou. Então, o quando, ele é uma conjunção, normalmente, que dá uma ideia de tempo, né? Uma conjunção temporal. E aí, dessas que nós temos aí, né, das alternativas, qual delas você marcaria como a alternativa correta? Já sabe a resposta? Vamos conferir na tela?
Olha só, a resposta é o assim que, beleza? Assim que ocorreu o encontro, né, a gente tem a mesma ideia, que é a ideia de temporalidade. Pessoal, vou encerrar por hoje. Na próxima aula a gente continua com esse conteúdo. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Fiquem ligadinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!